Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus encontrada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Está escrito assim na santa e inerrante palavra de Deus: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A cidade de Tessalônica foi evangelizada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Tessalônica era a capital da Macedônia, uma colônia grega, uma província romana habitada por gregos, de cultura grega. Os habitantes de Tessalônica, por serem gregos, não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas negavam a ressurreição do corpo, com base em um dualismo filosófico segundo o qual a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Os tessalonicenses, apesar de cristãos, tinham dúvidas quanto à data da ressurreição dos seus corpos, dos corpos dos seus entes queridos. Seus entes queridos estavam morrendo e eles não sabiam quando iriam ressuscitar. Paulo, nesses dias, está em Corinto. Timóteo sai de Tessalônica, vai visitar Paulo em Corinto e leva essas informações a respeito dos cristãos de Tessalônica, dos tessalonicenses. Estavam tristes porque não tinham certeza de quando seus entes queridos ressuscitariam. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta para animar aqueles irmãos. E ele inicia esse texto aqui dizendo: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Os demais aqui seriam certamente os não cristãos, os tessalonicenses não cristãos, não evangelizados, não convertidos a Cristo. Eles não tinham esperança, porque eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Mas os santos de Tessalônica já acreditavam na ressurreição dos corpos. Tinham dúvidas, porém, quanto ao tempo em que esses mortos em Cristo iriam ressuscitar. Paulo, então, está escrevendo a eles para animá-los acerca disso. E nesse texto que nós lemos, eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades gloriosas desse texto. A primeira verdade que eu vejo aqui é a seguinte: se cremos que Jesus ressuscitou, também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Paulo então escreve: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A ressurreição, na verdade, é um grande milagre. Quando Jesus vier, todos os santos ressuscitarão em um só momento. Paulo está dizendo que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então devemos e podemos crer também que os que morreram em Cristo ressuscitarão na sua segunda vinda. Paulo trata desse assunto de forma exaustiva em sua primeira carta aos Coríntios, porque também em Corinto os cristãos estavam desanimados, muitos deles até querendo voltar para o dualismo filosófico, mas Paulo escreve também a eles de forma contundente, de forma exaustiva, para
é animá-los e ensiná-los acerca desse assunto. E Paulo diz o seguinte: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Paulo está fazendo aqui uma contra-argumentação acerca da ressurreição. Se Cristo ressuscitou, então os que dormem em Cristo também ressuscitam. E ele continua na sua argumentação: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. E se Cristo, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas Paulo conclui esta argumentação dizendo: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas ele conclui convincentemente: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. Então, esta é a conclusão de Paulo aos Coríntios naqueles dias. Cristo ressuscitou. Sobre isso vocês não têm dúvida. Pois se Cristo ressuscitou, também os que morreram em Cristo vão ressuscitar quando ele voltar. Esta é uma grande verdade, gloriosa. A segunda verdade que eu vejo nesse texto é a seguinte: os mortos em Cristo ressuscitarão quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses 4,16. Paulo escreve: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nesse texto, neste versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, quero destacar dois pontos importantes. O primeiro: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Revelação a João na ilha de Patmos. E também: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia está repleta de promessas e profecias acerca da segunda vinda de Jesus. Se todas as profecias a respeito da primeira vinda de Jesus se cumpriram integralmente, então cremos que todas as profecias acerca da sua segunda vinda também se cumprirão fielmente. Não temos dúvida quanto a isso. O segundo ponto desse versículo é o seguinte: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Mas há uma pergunta: como se dará a ressurreição? A Bíblia diz que no momento da morte, a alma e o espírito do justo deixam o corpo. O corpo, assim morto, volta ao pó do qual fora formado. O corpo se desfez na terra, porque a matéria está sujeita à corrupção. Mas o espírito e a alma que deixaram o corpo são depositados no lugar que lhes foi preparado para aguardarem a ressurreição. Nesse lugar, chamado paraíso, permanecem inteiramente lúcidos e conscientes. Em Lucas 23:43, Jesus, o ladrão da cruz, diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E então Jesus, também crucificado com ele, responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, Paulo escreve: conheci um homem que subiu ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E viu coisas inefáveis, das quais o homem não pode falar. O paraíso ou terceiro céu é um lugar perto de Jesus e junto ao altar de Deus. Em Apocalipse 6:9 está escrito: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Segundo as Escrituras, o sepultamento do corpo morto é comparado a uma semeadura, e o corpo em si, um grão de trigo. Depois que o corpo se desfaz pela corrupção, é guardado
por séculos como se fosse uma semente. E Deus sabe onde está essa semente. Quando a trombeta tocar, o Espírito Santo operará com seu poder sobrenatural, dando vida àquele germe e fazendo ressuscitar o corpo glorificado em um só momento. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 11: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A terceira verdade gloriosa que eu vejo nesse texto é a seguinte: os vivos serão transformados e arrebatados também quando Jesus voltar. Verso 17. Está escrito: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O nosso corpo mortal, através da operação do Espírito Santo, será revestido do mesmo corpo glorioso que Jesus recebeu após a ressurreição. Está escrito: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 21 e 20. Paulo possuía essa esperança e ele escreveu: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15 e 51. Finalmente, a quarta verdade que vejo nesse texto é que todos juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Está escrito no versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. No momento em que acontecer a transformação do nosso corpo e a ressurreição dos mortos em Cristo, teremos vencido a matéria. Então será o Espírito que reinará sobre o corpo, juntamente com os... Então será o Espírito que reinará sobre o corpo, e não o corpo sobre o Espírito. Portanto, meus queridos irmãos, esta é uma palavra gloriosa. Esta é uma palavra prometida por Deus. São promessas gloriosas para nós em todos os tempos e também nesses dias difíceis que estamos vivendo. O Senhor Jesus voltará. Ele voltará para arrebatar a sua igreja. E quando Jesus voltará, alguém poderia perguntar: não sabemos. A Bíblia diz que deste dia e hora ninguém sabe, senão somente o Pai. É que nós estamos vivendo a dispensação da igreja. A dispensação da igreja é um período que acontece entre a 69ª semana de Daniel e a 70ª semana. Como os judeus rejeitaram a Cristo, Deus também rejeitou Israel, tirando-o temporariamente do seu relacionamento. E Deus agora está tratando com a igreja. Mas todos os sinais evidenciam que Jesus está voltando. E quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, então Deus voltará a tratar com Israel na 70ª semana de Daniel, que coincidirá com a grande tribulação. Tudo evidencia que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Tudo evidencia que estamos no fim. Quem participará do arrebatamento da igreja? Os fiéis que estiverem preparados com as suas lâmpadas acesas. A lâmpada acesa significa a presença do Espírito Santo em sua vida. Então encha-se do Espírito, porque está escrito: enchei-vos do Espírito. Que Deus console os nossos corações. Aquele que está em Cristo tem esta esperança. Amém.